Ah, vamos estar orando por ele. Amém, Senhor Deus, Pai querido, eu oro para que a Tua presença venha sobre a vida deles, Senhor, vem com Tua revelação, vem com Tua sabedoria, Senhor, vem, Pai querido, Senhor, abrindo também o nosso entendimento, Senhor Deus. Pai querido, Senhor, nós queremos receber de Ti, Senhor, nós queremos poder realmente encontrar, Senhor, aquilo que o Senhor nos quer dar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu povo, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Aleluia. Nós servimos um Deus vivo acima de tudo, amém? Um Deus vivo, um Deus real, não um Deus como dizem aí fora, um Deus da religião, mas um Deus em que nós temos um relacionamento vivo com Ele, onde nós colocamos a nossa confiança nele, amém? Através da palavra de Deus, e dessa maneira Deus ele se move sobre a nossa vida, amém? É muito importante a gente entender que não há nada difícil para Deus, porque a Bíblia fala que aquilo que aos nossos olhos parece impossível, é possível para Deus. Então, quando a gente se alinha, isso que é o interessante e importante, quando a gente se alinha com a palavra de Deus, não da maneira que você acha que é certo, não com a maneira que você acha que talvez seja melhor para você, mas quando você se alinha com a palavra de Deus, até mesmo aquilo que é impossível acontecer, Deus ele move a nosso favor. Amém? Isso se chama princípios. Amém? Os princípios de Deus eles são imutáveis. Antes de nós darmos continuidade, eu queria compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração enquanto nós estávamos louvando e adorando a Deus, né? E eu vejo que bate assim com os testemunhos onde nós falamos assim de muita dificuldade, de muita provação. E eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia não fala que Jesus disse que ia ser fácil. Pelo contrário, ele fala, né? Ele dá uma afirmação ainda. Ele fala que as coisas também iriam ser difíceis para nós. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E olhando para a palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, olha o que a Bíblia ela fala. 1 Pedro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado ou sendo provado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Nada mais, nada menos aqui o que o apóstolo Pedro está falando para cada um de nós, é que nós também vamos passar por situações difíceis na nossa vida. Amém? Mas como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as vezes que nós passamos por provações, há um louvor bem antigo que ele diz assim, a cada vez, eu não vou cantar, mas você sabe qual que é. A cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está falando, que a nossa fé, assim como o ouro, ele também tem que passar pelo fogo. Ele é provado. Por quê? Porque o ouro, para que toda a impureza ele venha se desprender dele, ele precisa passar por esse processo de purificação, precisa passar por esse fogo. É exatamente eu e você. Embora Deus ele não deseja que a gente venha passar por dificuldades, e até mesmo as dificuldades que nós passamos, né? Às vezes ele é consequência das nossas escolhas. Mas mesmo assim, todas essas coisas, Deus ela quer cooperar para que eu e você venhamos ser trabalhados, para que a nossa fé ela venha a ser fortalecida. Amém? É essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Não se apegue aos resultados negativos, mas aprenda a extrair daqui para frente tudo aquilo que é bom, reter de situações, amém? Analisando e entendendo o que Deus ele quer fazer na nossa vida através daquela situação. E tenha por seguro, nós vamos sair muito melhores do jeito que a gente entrou. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.
Amém? Como todos já sabem, nós já estamos no final do ano, né? Faltam apenas 2 dias, né? Contando com hoje, para que a gente possa entrar no ano de 2019. Amém? E todo final de ano traz consigo as suas expectativas, sim ou não? Sejam elas boas para você ou sejam elas ruins. E nós temos os costumes, as pessoas têm o costume de quando se aproxima essa data, ou até mesmo, né, na virada de ano, você pega o seu celular, né, você manda um e-mail para os seus amigos, para a sua família, e a gente deseja para as pessoas, né, paz, saúde, esperança, prosperidade. Em outras palavras, a gente deseja o melhor para as pessoas, sim ou não? Embora nós olhamos muitas vezes para a nossa vida, para o ano que se passou e vemos que foi um ano difícil. Assim como vocês viram que muitas pessoas testemunharam, falaram que foi um ano de provação, um ano difícil, né? Mas o importante é que em todas elas, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Foi exatamente o que a minha esposa falou aqui. Será que a gente foca como eu posso dizer, em resultados, em pensar que Deus ajudou a gente, que Deus nos abençoou, porque Ele concedeu aquilo que almejava o nosso coração? E a verdade é que a bênção não está relacionada com isso. A verdadeira prosperidade não está relacionada com isso. Mas está em saber que mesmo nas tribulações, nas dificuldades, o Senhor estava ali conosco. E qual foi o resultado disso tudo? Que você passou por essa prova. Amém? E o Senhor, Ele nos guardou, e o Senhor nos ajudou, e assim sucessivamente. As situações elas vão vindo daqui para frente, e Deus Ele promete na sua palavra que vai estar conosco sempre. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, de acordo com essa palavra, né, eu vejo assim que nós temos uma expectativa para o ano que vem. Amém? Essa expectativa no nosso coração, eu creio que seja uma expectativa boa, né? Uma expectativa de conquista, uma expectativa de vitória. Mas é importante nós entendermos que para que a gente possa alcançar, amém? Aquilo que a gente tem determinado no nosso coração e até mesmo aquilo que Deus ele tem determinado a nosso respeito. Amém? Quantos aqui têm promessas de Deus? Muitos de nós já temos promessas e nós temos esperado por elas. Amém? E às vezes a gente passa o tempo e a gente não vê elas acontecerem, mas é importante a gente entender que a palavra de Deus, ela é princípio para nossas vidas, para a gente entender que existe uma condição. Amém? Se Deus ele falou algo a nosso respeito, existe uma condição para que aquilo aconteça. E é isso que nós vamos ver um pouco hoje através da palavra de Deus. Amém? Eu dei um título para essa pregação, para essa mensagem, mais que tudo, que eu vou compartilhar com vocês hoje. E o nome que eu dei para esse tema é Características de um Conquistador. Amém? Se você se considera uma pessoa conquistadora ou que almeja conquistar algo, você precisa entender hoje, através da palavra de Deus, que existem características que você deve imitar através da palavra de Deus para que você possa alcançar. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra agora. Lá em Josué, capítulo 1. Amém? Josué, capítulo 1. A partir do versículo 1 a gente vai ler. Todo mundo encontrou? Vai estar sendo passado também ali no telão, ok? Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos ler até o versículo 9. Amém? Quero que você, nesse momento, você interaja comigo. Vamos ler todo mundo junto, amém? Não importa se a sua linguagem, a sua tradução está diferente. Provavelmente, na hora que você vai ler, não vai bater com aquilo que você está ouvindo, amém? Mas o importante é a gente ler. Amém? Vamos lá? A partir do versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da tua presença, Pai, nesta manhã, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, assim como Moisés, assim como os profetas, Senhor, ouviram a tua voz, Senhor, que era instrução para a vida deles, Senhor, para que eles pudessem alcançar aquilo que o Senhor havia determinado para a vida deles. Assim também nós aqui como teu povo nesta manhã, nós queremos receber a tua instrução, queremos, Senhor, ouvir a tua voz e a tua direção, Pai, porque nós queremos também, Senhor Deus, ó Pai, alcançar as promessas que o Senhor tem determinado para a vida de cada um de nós. Pai, que neste lugar nós possamos deixar da porta para fora, Senhor, toda preocupação, toda angústia, Senhor, toda ansiedade do nosso coração e tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que vem para roubar a semente da Tua palavra, nós ordenamos fora deste lugar, Pai, e declaramos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, venha, Pai amado, sobre nós, abrindo o nosso entendimento. Venha, Espírito Santo de Deus, convence o nosso coração nesse momento, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, ela seja, Senhor Deus, como a boa semente, Senhor Deus, que cai no solo fértil, Pai, para que venha produzir, Senhor Deus, o resultado, Senhor Deus, ó Pai, que deseja o Teu coração. Assim eu louvo, te glorifico, Pai, e declaro, Senhor Deus, ó Pai, que nós seremos abençoados pelo Senhor nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, aqui no livro de Josué, capítulo 1, a Bíblia fala, então, que Deus, então, chama esse homem chamado Josué, um homem que tinha sido colocado ali sobre o povo de Israel para poder liderar o povo de Israel. Amém? Só que a Bíblia fala que esse homem que agora havia se tornado líder, antes ele estava sendo liderado por um homem chamado Moisés. Amém? Quantos aqui já ouviram falar de Moisés? Amém? E a Bíblia fala aqui em Deuteronômio 34, que esse líder que estava sobre Josué, que era Moisés, agora esse líder havia morrido. E Deus havia feito uma promessa para esse líder. Deus havia dito, através de Moisés, que Deus ia pegar o povo de Israel e ia levar agora eles para uma terra prometida, uma terra onde a Bíblia fala que manava leite e mel, ou seja, onde as coisas iam ser fáceis para eles, onde as coisas iam ser fartas para eles, aonde agora aquele momento de dor, momento de tristeza, ia passar e eles iam poder entrar num lugar de descanso. Essa era a promessa de Deus para a vida deles. E esse homem agora ele estava responsável em conduzir esse povo, amém? Através das instruções que Deus dava para eles alcançarem essa terra. E Josué estava nessa posição de discípulo, de estar aprendendo ali com Moisés. E a Bíblia fala então que ele estava obedecendo tudo aquilo que Moisés estava colocando para ele fazer. Mas a Bíblia fala que chegou um determinado momento e Moisés morreu. E agora? O que fazer? E a Bíblia fala então que Josué, nesse momento, se sentiu desamparado, se sentiu triste, porque pensa comigo, eu também me sentiria assim.
desamparado, triste, sem direção, e agora o que eu vou fazer? Porque eu estava colocando toda a minha expectativa no homem, que estava direcionando a minha vida. Mas agora, Deus tinha chamado Josué para um discipulado pessoal, para estar andando com ele ali lado a lado. Sabe o que eu entendo com isso? Que vai chegar a hora que os Moisés na nossa vida eles vão morrer. Não falando de uma maneira literal, onde pessoas que estão nos instruindo vão morrer, mas tem uma hora que elas vão ter, a voz delas vai cessar. E esse é o momento que eu e você precisamos entender. É onde Deus está nos chamando para andar mais de perto. É onde Deus está nos chamando para nós andarmos com Ele em intimidade e pararmos de somente ser guiado pela voz das pessoas. Amém? Elas estão sendo colocadas ali sobre nós. Mas existe um tempo de nós aprendermos, de nós sermos discipulados. E existe um tempo de nós sermos enviados. Amém? E esse tempo chegou na vida desse homem chamado Josué. E agora aquilo que estava sobre a vida de Moisés, que era essa missão de levar o povo a entrar na terra prometida, diante de muitas dificuldades que a Bíblia fala aqui. Mas a Bíblia fala aqui, então, que Deus começa a dar algumas instruções para ele. Amém? Eu vejo que é exatamente isso na minha e na tua vida. O ano de 2009 ele vai chegar. Nós temos planos, nós temos metas. Amém? Nós temos promessas da parte de Deus para a nossa vida. Mas se nós não ouvirmos as instruções de Deus para nossas vidas, amém? Nós não vamos conseguir entrar nessa posição de conquistador. E é exatamente isso que Deus ele quer nos ensinar hoje, que as características que Deus havia dito para Josué, para que ele pudesse conquistar a terra, essas características também precisam estar nas nossas vidas hoje. Amém? E nós vamos falar um pouco a respeito delas. Essas características, elas são 3. E a Bíblia fala aqui de uma maneira muito explícita, que é sobre força, de se esforçar. A Bíblia fala de coragem. E a Bíblia fala o quê? De guardar a palavra de Deus. De guardar as instruções de Deus. Amém? A força e a coragem foram as 2 coisas que o Senhor mais exigiu a Josué. Essas 2 coisas são fundamentais na vida de alguém que quer ser um conquistador. Amém? Essa característica na minha e na tua vida, daqui para frente, ela precisa estar presente em nós, para que nós possamos alcançar. Amém? Não falo somente no que diz respeito a coisas espirituais, aquilo que Deus tem falado para mim e para você como promessas, mas até mesmo no âmbito natural, de coisas que dizem respeito à nossa própria vida. Por quê? Porque se isso não acontecer, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós também almejamos no nosso coração. E talvez o tempo tenha passado e você olha para a sua vida e vê que as coisas não acontecem. Porque talvez esses princípios aqui, que estão na palavra de Deus, não estejam acontecendo na nossa vida. Amém? Mas o desejo do coração de Deus hoje para nós nessa manhã é que a gente não somente venha ser ouvinte. Amém? Como diz lá no livro de Tiago, mas que a gente venha ouvir e venha praticar. Amém? Que a gente venha colocar em prática e dessa maneira nós vamos alcançar o resultado. Amém? E também existe uma terceira coisa muito importante que Deus cobrou de Josué. Amém? Que foi para que não se apartasse da boca dele o livro dessa lei. Está falando da instrução, está falando da palavra de Deus. Amém? É importante eu e você nós termos força? Sim. É importante nós termos coragem? Sim. Mas, acima de tudo, nós precisamos ouvir a instrução de Deus. Por quê? Porque não basta você somente ter força, coragem, atitude, se você não sabe qual que é a direção certa para onde você vai. Amém? E essa direção nós vamos entender através da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo sensíveis ao Espírito Santo. Muitas situações nas nossas vidas que vão se apresentar a nós vamos precisar parar, orar e perguntar para Deus qual que é a direção que nós vamos tomar, qual que é a decisão correta que nós vamos tomar. Amém? E assim o Senhor ele vai nos encher de força e de coragem. Amém? Eu queria começar a falar um pouco a respeito dessa primeira característica, amém? E abordar ela e mostrar para você, na palavra de Deus, como ela teve presente também na vida de outras pessoas, na vida também de outros homens, na palavra de Deus, que foram muito importantes, homens que têm referência para nós, amém? Eu queria falar um pouco a respeito da força, a respeito de nós sermos fortes, amém?
A força, ela é sem dúvida uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. Quando Deus disse para Josué, esforça-te, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas força física, mas acima disso, força interior, pois o homem fortalecido no seu interior vale muito mais do que um que possui apenas um amontoado de músculo. Essa passagem ela fala lá no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20, fala a respeito da vida de um homem chamado Sansão. Quantos aqui conhecem Sansão? Todos nós, amém? A Bíblia fala que Sansão ele era um homem muito forte, certo? Mas a força dele não vinha de uma força do aspecto físico, mas era algo que estava no interior dele. E é muito interessante que a Bíblia fala que Sansão ele era um homem consagrado a Deus, era um nazireu, um homem que tinha sido separado desde o seu nascimento com um propósito específico sobre o povo de Israel. E a Bíblia fala então que ele recebeu aquele propósito, só que chega um determinado momento que ele começa a desobedecer a Deus. E aí nós sabemos pela palavra de Deus que ele se envolveu então com Dalila, né? Ele revelou o segredo dele pelo qual aquela força estava nele, né? Que eram as tranças dele, era o cabelo dele, a qual Deus havia determinado para ele que ele nunca deveria cortar o cabelo, né? Que aquilo ali era como fosse um pacto, uma aliança com Deus, para que a força de Deus estivesse dentro dele. A gente vê que por causa da desobediência de Sansão, ele perdeu essa força. Amém? Então a força ela é muito importante na nossa vida. Não de você colocar a força do teu braço, de você se empenhar, mas de você saber que essa dependência, essa força para você alcançar e conseguir conquistar as coisas, ela vem de Deus. Amém? Isso vem através de uma vida de obediência, porque era exatamente isso que aconteceu com Sansão. Enquanto ele permanecia obediente, né, observando a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito a respeito dele, então ele tinha força nele. Amém? Para cumprir aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas no momento que ele desobedeceu, ele perdeu toda aquela força. Amém? E também fala que a primeira adversidade é enfrentada na terra prometida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água, que fala lá em Josué 7,5. Por isso Deus cobrou tanta força e ânimo e coragem do seu líder, que está lá em Josué 1,9. Né? Então Deus já sabia o que ia vir, o que ia acontecer com o povo. Eles iam passar por dificuldades, iam passar por provações, assim como eu e você nós passamos. Então por isso então que Deus, já sabendo, onisciente de toda essa situação, falou: olha, Josué, você precisa ser forte. Você, como líder que eu coloquei agora sobre esse povo, você precisa ser forte para que vocês possam levar também esse povo a ser forte. Em outras palavras, Deus estava falando: você precisa ser dependente de mim. Você precisa colocar a sua confiança em mim, para que esse povo, vendo a confiança que está na sua vida, vocês também possam encorajar a eles, para que eles também possam confiar em mim. Amém? Era dessa força que Deus estava falando, dessa expectativa. E isso também nós devemos ter na nossa vida para o ano que vai entrar. Amém? E também lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6, fala assim que Davi revelou ser um grande conquistador ao mostrar-se forte e preparado para enfrentar uma grande adversidade. Amém? Todos nós já sabemos da história de Davi, né? Sabemos que aquele jovem, ele havia se preparado. Por quê? Porque era um jovem que, embora aos olhos do povo, mesmo aos olhos do seu pai, dos seus irmãos, ele não era nada. Ele era somente um jovem pastor que cuidava de ovelhas, um serviço que naquela época era um serviço, rejeitado. Assim como que alguém que fazia aquilo não tinha uma reputação muito boa, então por isso estava fazendo aquilo. Só que a Bíblia fala que no momento que aquele jovem ele fazia aquilo, a Bíblia fala que ninguém via ele fazendo, era o momento que ele tinha ali para poder adorar a Deus, para conectar o coração dele com Deus, e esse era o momento que ele estava sendo preparado pelo Senhor. E por causa disso, por causa desse coração, que se apegava a Deus, a força de Deus estava dentro dele. Então, por isso que quando uma situação se levantou, né, contra Israel, a Bíblia fala que o povo filisteu foi ali afrontar o povo de Israel. Aquele jovem que aparentemente não era nada aos olhos do povo, existia uma força dentro dele, sobrenatural, que impulsionou ele a se mover e enfrentar aquele gigante. Amém? E isso aconteceu na vida de Davi.
Por quê? Por causa do coração dele com Deus. Amém? E lá em 2 Samuel também, no capítulo 22, versículo 30, fala que também Davi ele foi cheio de ânimo e força. E ele chegou a dizer, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, né? E pelo meu Deus eu até salto uma muralha. Então, o importante a gente entender, e o muito interessante dessas passagens, é que em nenhum momento ele sabia que a força provinha dele, mas ele sabia que a força vinha de Deus. Por quê? Por causa da devoção, por causa da confiança, por causa da busca e da entrega que ele tinha ao Senhor. Então ele sabia que toda a expectativa daquilo que podia acontecer, que levasse ele a prevalecer e a ter vitória, vinha de Deus. Amém? Lá em Provérbios 24, versículo 10, Salomão afirma que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, pouca vai ser a nossa força. Amém? Talvez você tenha passado por situações que tenham te afrontado. E isso tem trazido desânimo no teu coração. Só que a Bíblia fala que se você se desanimar e você se entregar, ainda pior vai ser a tua força. Ainda mais fraco você vai ficar. Mas, através da palavra de Deus que nos ensina, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, amém? Entendendo que é o Senhor que está sobre nós. Como diz a palavra de Deus, que o Senhor está sobre as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós entendermos isso e aplicarmos isso na nossa vida, a Bíblia fala então que nós vamos ser fortalecidos. E essa força, ela vem de Deus. Essa é aqui como nós acabamos de ler, não fala algo externo, algo aparente, onde as pessoas olham e falam, nossa, esse cara ele é forte, mas fala de algo interior, fala de uma atitude, fala de você saber quem está se movendo sobre a tua vida. E por causa dessa confiança, sabe? Então Deus ele vai mover sobre cada um de nós. Amém? O segundo aspecto e uma característica de um conquistador fala a respeito de uma pessoa ser corajosa. Repita comigo, coragem. Essa é uma característica que Deus ele exigiu também de Josué, para que ele pudesse entrar e conquistar aquilo que Deus havia pedido, mesmo diante da dificuldade. Amém? Você lê a palavra de Deus e você vê que aquela situação não era fácil. Era uma situação que provavelmente eles iam ter que entrar em combate, eles iam ter que entrar em confronto, e você sabe que aonde há guerra, há morte, certo? Quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer, certo? Eles também não queriam morrer. Mas eles precisavam o quê? Eles precisavam de uma capacitação, eles precisavam de uma confiança e uma certeza de que Deus estava com eles. Amém? E foi isso que Deus falou para ele, eu estou com você, Josué. É isso que é importante você entender. Deus, ele se move com princípios, amém? Deus, ele se move com princípios. O que é princípios? Princípios é uma condição para mim e para a tua vida. Deus, ele já deu promessa para você? Sim. Ele também coloca para você uma condição. Se você andar debaixo dessa condição, se você colocar em prática essa condição, então aquilo que Deus disse vai acontecer. Amém? Muitos de nós pensamos que Deus prometeu, então vai acontecer. Não é assim. Nós, através da nossa falta de posicionamento, nós podemos, sabe, não é, como é que eu posso dizer, frustrar os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas para o nosso próprio bem, sabe, a gente deixa de receber aquilo que Deus disse para nós. Por quê? Porque eu e você, nós já temos a instrução, já temos a palavra, já temos o conhecimento, temos ouvido muito a respeito do Senhor. Amém? Porque é exatamente isso que eu e você, nós viemos aqui à casa de Deus, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para nos fortalecer e para aprender da sua palavra. Amém? Então, a palavra de Deus está sendo pregada para ensinar eu e você como nós devemos alcançar, amém? Aquilo que Deus ele prometeu para nós. É a instrução de Deus. Naquela época, Deus falava através dos profetas. Deus falava através dos líderes. Amém? Hoje Deus ele fala com nós o quê? Através da sua palavra. De igual maneira, não muda. Amém? E esse aspecto que Deus ele nos chama para nós andarmos, que é a coragem, tão importante quanto a força, né? O segundo grande segredo de um conquistador é ser corajoso. Amém? Quantos aqui
podem me definir o que é coragem? Quem se arrisca? Sim, atitude. Que mais? Valente, sim, de fato. Enfrentar situações, exatamente. Eu quero que você entenda que a coragem ela não é ausência de medo. E quando nós falamos de uma pessoa corajosa, a gente fala que uma pessoa destemida, uma pessoa que ela não, que ela não tem medo de nada, ela vai, se lança e faz tudo. E na verdade isso não é. A coragem é quando você não deixa o medo te parar. E mesmo com medo, você toma uma atitude em relação àquilo e você executa aquilo que precisa ser feito. Isso é coragem. Amém? Por quê? Mas o que de fato vai sustentar a coragem dentro de mim e de você é nós sabermos quem é aquele que está por trás da nossa vida. Amém? Porque mesmo você sentindo medo, você vai enfrentar. Talvez você não vai demonstrar, mas você vai enfrentar aquela situação. Porque é isso que eu olho para a palavra de Deus e vejo. Que homens tiveram medo. Ou você pensa que quando o povo, eles saíam para a guerra, mesmo debaixo de uma palavra, eles não tinham medo. Eles tinham medo, mas eles iam. Por quê? Porque eles tinham uma palavra de Deus para eles. Deus estava falando, olha, vai que eu estou respaldando vocês. Amém? Isso é a coragem. Está relacionado com uma atitude. Mas essa atitude, ela precisa estar sendo respaldada. Amém? Por alguém. E esse alguém é o nosso Deus. Então é por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para que nas situações, quando elas vierem nos afrontar daqui para frente, no ano que vai entrar, amém? Porque é certeza que situações elas vão vir. Mas se você estiver sensível e ouvir a voz de Deus, então você vai enfrentar, mesmo com medo batendo na sua porta. E Deus ele vai te guardar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. Amém? Homens e mulheres que mesmo diante de dificuldades, circunstâncias, mesmo de situações improváveis, eles deram um passo. Amém? E por causa disso eles alcançaram lugares que outras pessoas que ficaram na mesma posição, só olhando ou murmurando, ou então falando de maneira negativa, nossa, não vai dar certo, olhando para as circunstâncias, melhor dizendo, não experimentaram. Amém? Se você no ano que vai entrar de 2019, você quer ser uma pessoa que tenha resultados, seja uma pessoa corajosa. Olhe, analise aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito e siga em frente. Dê um passo de fé, porque Deus ele vai respaldar a cada um de nós. Amém? A Bíblia fala, lá em Juízes, em 7, no versículo 3 ao 7, que havia um homem chamado Gideão. E o que é muito interessante é o que a Bíblia fala, que quando 22 mil homens, quando faltou coragem em 22 mil homens, Gideão e seus 300 homens se levantaram para derrotar os midianitas. Amém? Agora para e pensa. Imagina você com um exército com 22 mil soldados. E de repente Deus ele vai e fala, olha, tem muito homem aí. Eu quero que você reduza essa quantidade. Foi reduzindo até se chegar a 300. Agora para e pensa. Se um exército ele está composto mais ou menos de 22, é porque ele tem que se igualar a outro exército, sim ou não? Você vai bater de frente com um exército grande também. E agora você ouve de Deus, que Deus ele fala então que esse exército está muito grande, então ele vai peneirando as pessoas e chega ao total de 300. Aos olhos naturais você olha, 300, né? Vezes 25 mil, 30 mil, a gente vai perder. Mas sabe o que estava acontecendo nessa situação? Deus conhecia o coração de Gideão. E nesse momento, Deus sabia que a confiança de Gideão não estava em Deus, mas estava no exército que ele possuía, na quantidade de pessoas. E Deus, conhecendo, analisando o coração, falou assim, eu vou mostrar para ele que eu sou Deus, sou eu que cuido e guardo deles. Então começou a peneirar todo aquele exército até o ponto que chegou a 300. E qual foi o resultado de tudo isso? Porque a Bíblia fala que Deus era com ele, amém? E ele havia consultado a Deus.
Ele não foi de maneira irresponsável. O coração dele ficou com medo, temeu. Quem conhece sabe quantas vezes Gideão, né? Ele foi ali, fez uma prova com Deus, né? Falou: oh, Deus, se isso acontecer aqui é porque é sinal. Aí Deus foi e deu. Ele falou: agora é o contrário, né? Se isso acontecer, né? Eu vou entender que o Senhor está comigo. Por quê? Porque ele estava com medo, ele não tinha certeza. Porque aos olhos naturais ele olhava e falava: a gente vai perder, não tem como. Mas Deus ali provando a fidelidade dele, falando: vai que eu sou contigo. E eu vejo que mesmo com um coração cheio de medo, ele teve coragem de enfrentar. E a Bíblia fala que Deus foi com eles. E com aqueles 300 homens, eles derrotaram aqueles medianitas. Amém? Então permita que nesse ano que nós vamos entrar, a coragem, ela possa estar à frente da sua vida, juntamente com a força. Amém? Quando faltou coragem ao exército de Saul, sobrou coragem a Jonatas e ao seu escudeiro, que derrotou uma importante guarnição de filisteu. A Bíblia fala que havia muitos filisteus ali, e Jonatas, juntamente com o seu escudeiro, foi lá e enfrentou eles, né, e venceu. Está lá em 1 Samuel 14, do 1 ao 15, fala dessa história. Quando faltou coragem a Saul e todo o seu exército para enfrentar os filisteus, sobrou coragem para um jovem pastor chamado Davi, para vencer e derrotar o gigante Golias. Essa passagem está lá em 1 Samuel 17, né, do 1 ao 58. Depois você pode ler. Muito linda e interessante essa história. Amém? Não foi isso que aconteceu com Davi, como a gente acabou de falar agora? Faltou coragem para Saul. A Bíblia fala o quê? Que Saul estava ali com os seus guerreiros e no meio deles estava quem? Os irmãos de Davi, que eram guerreiros. E a Bíblia fala então que ele foi enviado lá só para levar o lanchinho para os seus irmãos. Mas ele chegando lá naquela situação, ele se deparou com o quê? Com uma cena onde ele viu o povo filisteu afrontando o povo de Deus, né? E vendo que Golias então fez uma proposta para Israel e falou: olha, não vamos guerrear todo mundo, não, vamos fazer uma coisa. Eu vou representar o meu povo, eu vou representar os filisteus. Escolhe um dentro de vocês que possa me enfrentar. E quem perder vai se tornar um escravo do outro. Então era essa a situação que estava acontecendo naquele momento. Os filisteus estavam ali afrontando o povo de Deus, e a condição era: quem perder vai se tornar escravo do outro povo. Agora imagina, a Bíblia fala então que Saul ficou apavorado, ficou com medo. E o rei era aquele que ia à frente da batalha, era aquele que representava, que estava ali guerreando. A Bíblia fala que ele ficou com medo. Os soldados também, né, de Israel ficaram com medo daquela situação. Mas a Bíblia fala que quando Davi chegou ali naquela situação e olhou ali Golias afrontando Israel, a Bíblia fala que o coração dele se encheu de indignação, sabe, ao ponto de falar: quem que esse cara está pensando que é? Quem que esse incircunciso está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava falando de circuncisão, estava falando de aliança, estava falando: esse povo, eles não têm uma aliança com Deus, nós temos. Por que que eles estão afrontando? Nós estamos com medo. Se nós temos um Deus de aliança, um Deus que não está se mostrando agora, mas sempre se mostrou fiel e estava do nosso lado. Sabe o que significa? Davi conhecia, Davi estava prestando atenção e não se havia esquecido daquilo que Deus tinha feito sempre por eles. Mas quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós simplesmente esquecemos aquilo que Deus já fez por nós? E colocamos os olhos nas circunstâncias, porque desde a antiguidade, desde os seus pais, eles já conheciam, sabiam como Deus se manifestava, como Deus guardava, como Deus supria. E por que quando ali Golias se levantou, eles tremeram na base? Porque não confiavam, porque tinham tirado os olhos da palavra de Deus, das promessas de Deus e colocaram nas circunstâncias. E quantas vezes nós não fazemos isso? Cremos em Deus, amém? Dizemos que confiamos, mas quando as situações se apresentam, a gente simplesmente olha para o gigante e fala: nós vamos perder, nós vamos morrer, nós vamos nos tornar escravos dessa situação. Amém? Mas que você possa permitir que esse leão que está dentro de você, que esse Davi que está dentro de você se levante, coloque os olhos no Senhor. Amém? E possa te encher de coragem e te dar a vitória sobre toda e qualquer situação. Amém? Aleluia.
Lá em Isaías também, 41:13, nós temos uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Olha o que Deus ele fala aqui para nós, para nos encorajar. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ou outra versão, não temas porque eu sou contigo. Amém? Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a coragem, sabe, que está dentro de nós sabemos que situações vão vir, perdas vão vir, mas sobre todas essas situações, Deus ele está sobre as nossas vidas, e por isso nós podemos dizer que nós já somos mais que vencedores, porque a vitória é garantida, amém? Deus ele sempre vai nos arrancar desse lugar de morte, Deus sempre vai nos tirar desse lugar de desespero, de solidão, de falta de esperança. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Amém? Se Jesus está na nossa vida, então quando Ele entra para fazer a obra por completa. Mas eu e você, nós precisamos confiar nele, através da palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então já se foram duas características. Amém? Duas características já se foram, que você precisa guardar na sua vida, para entender que daqui para frente, você precisa, executar ela, para que você possa alcançar o esperado de Deus para a tua vida. Amém? E agora a terceira, e não menos importante, eu creio que a mais importante, é que nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. Amém? O terceiro segredo de um conquistador é ser orientado pela palavra do Senhor. E isso o Senhor deixou bem claro a Josué, né? Lá em Josué 1, do 7 ao 8. Nós vemos então que ele fala o quê? Que Josué precisava guardar essa palavra nos lábios dele, não se apartassem, né? O que Deus estava falando para ele? Não somente você tem que guardar, mas quando ele fala para guardar nos lábios dele, ele queria que ele falasse para o povo, sempre estivesse lembrando o povo. Amém? É exatamente o que acontece comigo e com você. Nós viemos à casa de Deus e os Josué se levantam aqui para quê? Para declarar a palavra de Deus, para nos fazer saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, para que isso venha trazer coragem, para que isso venha trazer força, para nós continuarmos e não desistirmos. Amém? Josué foi bem sucedido porque seguiu corretamente essa instrução que o Senhor lhe passou. Lá em Josué 8, 30 ao 35. E a Bíblia fala assim que Davi também sempre buscava orientação, assim como Josué. Amém? E a partir dessas conquistas, por isso ele foi bem sucedido. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos ler lá em Josué, capítulo 8. Versículo 30. Amém? A Bíblia está falando que ele foi bem sucedido, por quê? Porque ele seguiu a instrução daquilo que Deus tinha falado para ele. E fala assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejaram instrumentos de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como os naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém?
Então aqui Josué recebe uma instrução da parte de Deus que era para ele pegar a lei que Deus já havia determinado através da vida de Moisés e lesse diante do povo toda aquela lei. Para quê? Para que eles ficassem cientes e soubessem qual que era a direção que Deus estava dando. Amém? E mediante, então, a palavra de Deus, né, as leis que foram lidas ali diante do povo, eles sabiam qual que era a atitude que eles deviam tomar dali em diante. E por causa dessa obediência, amém? Deus, então, concedeu vitória para eles. Amém? A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta e nos guia a todas as nossas conquistas. Abra comigo lá em Salmos